Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Só que antes da gente analisar a edição 159, eu vou convidar vocês a dar um pulo lá no canal do Marquetito, do Conto Contigo, que ele está com um quadro novo que se chama se é Like ou Dislike, e ele acabou me convidando para participar desse quadro, onde a gente fala sobre diversos assuntos da atualidade, sobre o que a gente acha que pode estar influenciando a nossa vida, em questões de religião, de redes sociais, de vida fora do país. Então o vídeo ficou super legal. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês clicarem e ir lá ver depois que acabar o vídeo aqui, ou vocês esperam, acabam de ver o vídeo, que eu vou deixar um card aqui no final do vídeo, tá bom? Só que antes de começar essa análise desse capítulo, eu vou pedir de sempre. Dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Então, gente, no projeto Diário Visual G em questão dessa semana, a gente vai estar vendo a edição 159 e algumas coisas que rolaram nesse capítulo. No mundo G, o Rick Martin tinha recebido um prêmio de homenagem num evento LGBT, que foi o GLAAD Awards, pelo seu envolvimento com a causa depois da sua saída no armário. Logo depois também, a Preta Gil, a rainha da parada, estava falando aqui a respeito de uma entrevista que ela deu no Super Pop, que infelizmente foi um dos catalisadores que começaram a popularizar bastante o ex-presidente que estava no poder, com falas racistas, homofóbicas. Ele acabou começando nesse momento ali no começo de 2010, 2011 a semear, né, essa semente que acabou gerando frutos horrendos quase uma década depois, que acabou aumentando muito na sociedade. A homofobia, o racismo, acabou tirando do bueiro muita gente preconceituosa que a gente nem sabia que existia em massa no nosso país. Logo embaixo da Preta Gil tinha a Radar Gay falando sobre a nova ferramenta de relacionamento gay que era o Grindr. Quem diria, né? Lá em 2010 estava começando a engatinhar ainda o Grindr, dizendo que os perfis, o pessoal usava só foto de torso. Acho que isso não mudou muito até os dias atuais, mas que o aplicativo era muito pesado e fazia com que a bateria do pessoal acabasse muito rápido no celular, para você ver a evolução até mesmo dos smartphones, que hoje em dia o pessoal fica dentro do aplicativo horas, né, caçando gente pra... E o aplicativo, aqui na latinha já falava que era para justamente aquela necessidade de saciar aquela vontade momentânea. Ai! Consegue distinguir? Que não era mais uma ferramenta muito para relacionamento, era mais justamente para aquela pegação imediata. Vou aproveitar então a pergunta do Rafa. Conta pra gente algumas das suas experiências com esses aplicativos de pegação. Olha, até no vídeo que tá lá com o Marquetito, que é like ou dislike, a gente falou bastante sobre um assunto que eu vou dar um spoiler aqui, que vocês vão poder ver com mais precisão lá. Esses aplicativos, eu acho legal que a pessoa tenha liberdade de encontro com o seu desejo, de fazer o que quiser, porque cada um tem direito a fazer o que quiser com a sua própria vida. Mas uma coisa que acontece muito nesses aplicativos e que acontecia muito comigo, que normalmente eu ia dormir, acordava de manhã, abria o aplicativo para ver se tinha recebido alguma mensagem, né? Eu usava todos, né? Porque eu era solteiro, gente. Usava o Grindr, usava o Hornet, usava o Scruff, usava Tinder, era tipo assim, um desespero total. Abafa. Só que eu sempre usava todos eles e tentava de alguma forma ver se eu conseguia achar algum relacionamento. Mesmo usando muitos deles que não eram especificamente para relacionamento. Mas uma coisa que acontece muito nesses aplicativos, por mais que você esteja lá procurando alguém para se relacionar, nem que seja sexualmente, eu acho que o mínimo no convívio social é você ter algum contato com a pessoa, dar um olá, tudo bem? Como é que você tá? Antes de você, quando você abrir a mensagem, já tá lá Demorou para balar. uma foto da genitália exposta da pessoa. Isso acontecia bastante. E não é tipo assim uma foto artística, como a gente tá acostumado a ver aqui na G ou coisa parecida, não. É tipo assim, gente de foto de costas, sem roxo, puxando a banda da bunda. Tu fala assim, uau! Uau! Assim que abrir o aplicativo. E eu acho que isso é uma coisa muito problemática, porque eu acho que nós somos seres humanos adultos e a gente não precisa ter esse contato de forma tão... até meio que selvagem, vamos assim dizer. A gente pode ter o mínimo de contato, de convívio social, para tentar ver se a pessoa está interessada naquilo, porque uma coisa que a gente falou no vídeo que eu vou frisar aqui é que a assédio virtual
é um tipo de assédio também, gente. Então eu até criei uma situação, tipo, no mundo real, lá no vídeo que a gente conversou com o Marketing, para vocês entenderem, trazerem um pouco mais para a realidade, para entender um pouco mais como é problemático o assédio virtual. Isso acontece bastante e eu passei bastante por isso. Não só eu tenho certeza que quase todo mundo passa, porque como é uma coisa que é muito normalizada no meio, eu acho que ninguém para pensar o quão problemático é você estar enviando essas fotos de forma não desejada. Seguindo agora para o resto do mundo G, teve o concurso Garoto Fitness 2011, que quem ganhou foi o Felipe Franco, e na Holanda estava se celebrando os 10 anos de união gay e falando da quantidade de pessoas que já tinham casado lá por causa dessa liberdade de você poder exercer esse seu direito civil. Vale a pena lembrar que a Holanda foi o primeiro país que permitiu o casamento gay. Exatamente. E na época que isso aconteceu, a quantidade de gente que tinha poder aquisitivo para isso, né, viajava bastante para lá para poder concretizar esse sonho. Aqui, por mais que eu às vezes eu critique um pouco a coluna do Evandro Santo por achá-la muitas vezes meio vazia, às vezes ele dava umas bolas bem dentro mesmo, como foi esse Strike a Face, que na época estava muito popular no Facebook, eu acho que na época nem tinha Instagram ainda, e ele já falava bastante dessa construção de uma falsa imagem de realidade que já estava se criando nas redes sociais e que hoje a gente vê bastante. De gente vendendo essa realidade de que o mundo é só flores, que todo mundo está bem financeiramente, que todo mundo só viaja o tempo inteiro e que está sempre feliz. E que ele falava o quão tóxico que era essa realidade que se vendia, onde você não se vende a realidade do que é o ser humano em todo o seu espectro de tristezas, de dilemas do dia a dia, de financeiro, de emprego, e que a vida não é só essa coisa glamourizada que se vende, e que hoje em dia a gente vê que tem levado muitas pessoas a muito problema psicológico, porque essa toxicidade faz com que muitas pessoas que não estejam num lugar muito bom mentalmente acabam sendo dragadas para uma realidade de que, tipo, todo mundo tem essa vida perfeita, só eu que não consigo. Então a gente vê que isso não é um movimento de agora, isso já acontece há bastante tempo e migrou do Facebook, que era tão popular, depois veio o Instagram, e a gente vê que essa ideia de estar tão imerso nas redes sociais tem sido uma coisa realmente muito tóxica para muita gente. Engraçado que nesse 2010 a G começou a explorar as redes sociais. Hoje em dia ela podia fazer uma matéria como fazer pegação pelo LinkedIn até. Porque hoje em dia o pessoal, tipo assim, eu tô vendo uma pessoa que tá ali que me interessou, independente de onde seja, as pessoas não estão perdendo a oportunidade de nada, né? O pessoal tava flertando até pelo Pix. Até pelo chat do Shopee. Sim, menino, não tem jeito. Olhou a foto, interessou, o pessoal tá tentando arrancar um date de qualquer buraco. Logo depois teve a coluna do Jean Willis falando Os Cães Ladram, mais uma vez dando visibilidade pro Inominável, que saiu do poder há pouco tempo aí, e falando de como ele já estava, tipo, encontrando o seu povo no meio do nosso país, né? Falando, ladrando bastante, né? Como não foi o título da matéria aqui, e já esbravejando todo o seu preconceito, todo o seu racismo, toda a sua homofobia, e conseguindo cada vez mais gente para que seguisse essa linha de pensamento bem fascista, né? Como a gente pôde ver. Eu fico pensando se a Ana estivesse à frente da G nessa época, se ela não ia comprar a briga contra ele. Mas até algumas edições que a gente viu mais à frente, eu vou até repetir o que eu vou falar aqui agora, que infelizmente o fato de ele estar falando essas atrocidades que deveriam ter largadas no esquecimento, a gente ter dado atenção para isso e ter falado cada vez mais no nome dele, foi justamente o que deu visibilidade para a pessoa dele e que fizesse ele crescer. Eu acho que essas pessoas que falam tanta merda, se elas fossem deixadas de lado, como por exemplo aqui, sempre que eu falo dele, eu não falo o nome dele, eu me recuso a falar o nome dele. E essas pessoas fossem deixadas ao ostracismo, tivesse menos matéria, tivesse menos pauta, tivesse menos visibilidade, essas pessoas iam acabar caindo no esquecimento. Infelizmente não foi uma coisa que aconteceu, de falar um pouquinho em pouquinho, cada vez no boca a boca, as pessoas foram falando mais, e muita gente foi vendo através dele um discurso dela própria, cheio de preconceito, sendo validado, e ele acabou se tornando o monstro que foi. Essa edição teve uma entrevista com Paulo Zulu, que na época estava, acho que, fazendo participações em algumas novelas, e o público gay não pode ver um macho gostoso, que, tipo assim, já quer que ele tenha mais visibilidade. Mas a gente viu que ao longo do tempo ele acabou não conseguindo perseguir muito esse caminho, porque realmente ele não era um bom ator, e eu acho que, por mais que você seja muito bonita, eu acho que só de beleza você não consegue ir muito pra frente, e foi o que aconteceu. A entrevista dele, eu acho que por ser por um tempo, tipo, 13 anos atrás,
é um pouco datada os termos como ele usa de falar a respeito de respeito com a comunidade LGBT, falando sobre opção sexual, cada um que pode seguir a sua própria escolha. Então, eu não gosto muito quando eu leio essas revistas antigas e entrevistas antigas, julgar a pessoa por essas falas, porque realmente, às vezes, era um termo que era mais usual naquele tempo e que não se tinha tanto discernimento que a gente tem hoje em dia. Então a pessoa realmente estava com o coração cheio de boas intenções para falar, mas às vezes não sabia esses termos mais técnicos que hoje em dia a gente sabe que ninguém tem opção nem escolha nenhuma, é a nossa orientação sexual. Os fãs de carteirinha do Paulo Zulu como ator vão te criticar. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil Olha, inteiro, vou te hein? falar. Acho que ele não tem muitos. Na seção estilo, só para comentar para vocês mais algumas coisas que estavam rolando nessa época na revista, porque realmente o editorial... Tem muitas coisas que rolavam, todas as edições que eu não falo mais, tipo Arrasa na Cena, Arrasa na Balada, Fechação. Eu só vou voltar a falar dessas coisas se tiver realmente algum tema muito interessante para trazer para vocês. Até mesmo, às vezes, a coluna do próprio Evandro Sando não tem nada muito interessante, então eu não falo. E aí tinha nessa seção estilo falando sobre barba, e a gente vê que é uma coisa que está tão em foco nos dias de hoje, mas que começou a ganhar visibilidade entre o meio gay lá no começo, no 2010, 2011, e a gente vê que realmente esse tesão por barba é uma coisa que realmente, porque a gente entende que reforça bastante essa ideia de masculinidade, de parecer cada vez mais homem, como o pessoal tanto almeja enquanto tá encontrando alguém, né? É uma coisa bem estereotipada, mas enfim, no meio gay a gente sabe que isso tem aos montes. Eu tenho uma amiga que diz que a barba é a maquiagem do homem. Realmente tem gente com barba fica muito mais interessante e deveria manter ela por bastante tempo, só que eu fico pensando também o quanto isso também não é reforçar uma imagem tipo de padrão de beleza, de por que não se pode apreciar a pessoa com a beleza dela sem a própria barba, né? Enfim, são padrões, são legendas, são as caixinhas que a gente tenta se colocar como se tivesse uma forma certa de ser bonito, uma forma errada de ser bonito, e eu aqui no canal eu tento erradicar isso ao máximo. Eu já acho incrível que tem pessoas que parecem duas pessoas diferentes com e sem barba. Às vezes parece mais novo sem barba, né? Sim, e isso é positivo, né? Que às vezes você atrai um certo tipo de grupo, de pessoas interessadas em você, você tira a barba e vem um outro tipo de grupo, aí você consegue se beneficiar de todo jeito. Na fechação dessa edição, como não era mais com a Silvete Montilla, teve o Alan, que tinha participado do Big Brother alguns anos atrás, que namorou a Grazi Mazzafera, e falando sobre a carreira dele, os novos projetos, o interesse da G em que ele posasse. Isso já estava sendo tentado desde a época que eles participaram do Big Brother, mas eles nunca chegaram num acordo a respeito de valores, né, financeiros, e por fim ele acabou nunca posando para a revista, até mais nessa época aqui que ele não iria posar mesmo, que essa época aqui a AG estava mais posando Gogo Boy, dando balão em quem era famoso para posar para a revista, do que tendo alguma responsabilidade financeira e empresarial para lidar com os rumos da revista. Mas ele certamente teria feito um grande ensaio. E um grande sucesso, né? Porque... eu não ia tocar nesse assunto, mas vou tocar, né? Que até na própria entrevista perguntaram a ele a respeito do dote dele, por ele ser negro, e ele deu uma rasteira na pessoa, né? Tipo, como se a revista tivesse dinheiro para bancar ele, para posar para ensaio, as pessoas poderiam tirar a prova de como é que era o corpo dele. Porque, infelizmente, isso é um padrão que se perpetua hoje em dia, né? De um homem negro ser sempre objetificado por causa dessa história de genitália grande e tal, e isso não muda. Por mais que a gente tente falar tanto sobre esse assunto para que essa mentalidade se altere no meio gay, a gente já sabe, pelo tempo que já se conversa sobre isso, que nada muda, a gente sabe que isso vai permanecer para sempre, né? A gente continua criticando, mas a gente sabe que é um problema que vai persistir. Enfim, agora a gente fecha a parte que foi a parte escrita da revista, e a gente vai começar a falar dos ensaios, que nessa época, até mesmo no canal, muita gente já está comentando sobre esses últimos ensaios que estavam sendo com Gogo Boys, e estava sendo cada vez mais pobre as locações dos ensaios. E os vestuários dos meninos, que eles estavam usando muita calça de lycra e muito boá, sabe? Uma coisa que lembrava a feminilidade, e o público gay tem certa ojeriza, né? A isso. Então existem muitas críticas, do tipo, pra que estão fazendo esses ensaios com esses caras super gostosos parecendo um bando de viado? Eu não entendo isso de gay chamando viado de viado, é uma coisa... Enfim, é muito complexo. Mas realmente eu não falo nem pelo fato de ter as locações ruins, porque eu acho que a G já estava mesmo sem dinheiro.
O problema, também não era um problema eles usarem os bois nos ensaios, eu acho que é por ser tão repetitivo. As 3 ou 4 edições, todos eles usando a mesma coisa, calça de lycra e bois, e não tinha uma diferenciação no ensaio, era sempre muito repetitivo. Então essa edição não teve capa e desejo, ela teve capa e contra-capa, e eles chamaram tudo de capa, porque na frente saiu na capa o Alan Esteves, com a... Como é o nome da drag queen, Alexa gente? Twister. Com a Alexa Twister, imitando a Bruna Surfistinha. E na contracapa saiu o Alan Esteves junto com os outros 3 meninos para fazer todos os ensaios que fizeram parte da revista. Então, o primeiro deles, vou começar falando, foi o Thiago Kamikaze, que já tinha saído na revista algumas edições anteriores, como o G Online. E depois teve o Daniel Latino, também junto com eles, e em fotos como vocês vão estar vendo, tipo com as calças de lycra com o tal dos boys, e todos eles eram gogo boys, deviam trabalhar nas mesmas boates, e os ensaios estavam sendo feitos dentro das próprias boates mesmo, tipo assim, vamos procurar locação nenhuma, vamos pra lá e já tira lá, tipo, antes de começar a noite. Gente, mas não esqueçam que esses meninos participaram do filme da Bruna Surfistinha. Ah, exatamente, esqueci de falar esse detalhe, né? Esses meninos todos saíram porque eles aparecem numa cena específica do filme. E eles tentaram forçar na entrevista com eles, se eles eram atores e o que eles queriam que tivesse o papel deles no filme. Eu falei, gente, eles não foram chamados para ser atores, foram Não chamados tem pra nem ser fala. nada, tem nem fala. Eles aparecem numa cena que dura, tipo, nem 2 minutos, sabe? Enfim. Outro deles foi o Fernando Rocha, que também posou no mesmo cenário. E o que ficou na capa, que ficava pra frente das bancas mesmo, foi o Alan Esteves, que também já tinha posado antes pra revista, como acho que Lolito, e ele saiu no site, saiu algumas fotos na revista, e agora ele saiu ali como se fosse o principal na capa, o que teve mais destaque, que ele foi realmente o único que teve todo o ensaio dedicado a ele, e os outros meninos tiveram o ensaio tudo misturado, mais pro final. E assim a gente termina mais essa edição. Eu quero agradecer muito ter vocês aqui comigo mais essa semana. Não vou fazer muitas delongas aqui, só vou lembrar vocês para darem um pulo lá no canal do Marquetito, no Conto Contigo, para ver o vídeo que a gente fez, essa collab aí, do É Like ou Dislike. Vocês vão curtir bastante, porque fala sobre diversos temas que envolvem o nosso universo. Só que antes de ir embora eu vou pedir o de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e espero vocês na semana que vem. Até já já.